Olá, gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre autismo. No mundo já são mais de 70 milhões de pessoas diagnosticadas com isso, e no Brasil são quase 3 milhões de pessoas. O autismo é caracterizado por alguns estágios. Tem o autismo de baixa funcionalidade, são aqueles que mal interagem, eles vivem repetindo movimentos e apresentam retardo mental, o que exige tratamento pela vida toda. Existem aqueles que têm a média funcionalidade, são os autistas clássicos. Eles têm dificuldade de se comunicar, não olham nos olhos dos outros e repetem comportamentos. Tem os autistas de alta funcionalidade, também chamados de Aspes. Têm os mesmos prejuízos, mas em grau leve, conseguem estudar, trabalhar, formar família. E tem os da síndrome de Savant, cerca de 10% pertencem a essa categoria, marcada por déficits psicológicos, só que detém de uma memória extraordinária. O nosso famoso de hoje, que é autista, né, já foi divulgado amplamente, é o jogador de futebol Messi. Ele foi diagnosticado aos 8 anos e foi realmente jogando futebol que a família dele encontrou uma atividade que ele conseguia interagir com o mundo. A bola era a paixão dele. De acordo com a constelação familiar, o autismo ele tem razões inconscientes. E geralmente aquela criança ela está olhando para algum ente familiar, alguém do passado. E em muitos casos, esse alguém do passado é alguém que foi assassino ou assassinado na família. E quando esse tipo de evento acontece na família, o que é que as pessoas fazem geralmente? Elas não querem olhar. Por que elas não querem olhar? Elas não fazem um luto. E por que elas não fazem esse luto? Porque dói muito perder um ente familiar, principalmente de uma forma abrupta, principalmente quando se trata de um assassinato. Então essas pessoas não querem nem olhar para essa pessoa que foi esse morto, nem quer olhar para o assassino, a pessoa que cumpriu o ato. Então a alma dessa criança autista, geralmente, a gente não pode generalizar, mas em muitos casos em que a constelação se mostra, a alma dessas crianças autistas estão olhando para alguém que foi morto, assassinado na família e não foi visto. Então aqui a gente faz um chamado para a gente olhar com amor, com carinho, essas pessoas lá atrás da nossa família, mesmo que a gente não saiba quem é, mesmo que a gente não tenha ficado sabendo da história, porque o número de autismo está aumentando cada vez mais. São crianças que têm um amor profundo, profundo pela mãe, se identificam muito com a mãe. Pode ser que, nesses casos, as crianças estão identificadas com algum morto da família da mãe, mas isso são hipóteses. Isso são algumas observações que foram feitas por Bert Hellinger e por consteladores familiares. Então vamos fazer uma meditação. Se você conhece alguém que tem um pouco de autismo ou um alto grau de autismo, a gente pode fazer um exercício, uma meditação que pode contribuir positivamente para a vida da família dessa pessoa. Porque o que mais preocupa a sociedade é a forma como a família lidar com isso. Às vezes a família não sabe o que fazer com a criança. Fica mais desesperada do que a criança. A criança é como se ela estivesse no outro mundo. Pela visão espiritista, pela visão espiritual, é como se a criança não tivesse chegado a esse planeta. É como se a alma dela tivesse metade aqui e metade lá, que faz um pouco de sentido em relação a isso que a gente estuda na constelação familiar. É como se metade da alma da criança está olhando lá para aquela pessoa que foi morta e a metade está tentando ficar aqui na Terra. Então vamos fechar os olhos, respira fundo. Permita que venha a imagem mental dessa pessoa excluída, da família, da mãe dessa criança. Simplesmente olhando para essa pessoa, convide a criança que você conhece para olhar para essa criança.
E juntos olhem para essa pessoa. E perceba como uma criança fica quando alguém finalmente olha para essa pessoa juntamente com ela. E permita que os familiares comecem a cuidar dessa pessoa que está deitada no chão. Os familiares se abaixam, você pode se recolher e apenas observar a família cuidando dessa pessoa. Ok, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Até amanhã.